Olá amigos da Garagem do Coiote, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre expedições, né? Vamos falar o que são, dar algumas dicas, principalmente para você que está começando, está pensando em entrar nesse mundo de expedições. Não é minha intenção aqui entrar em detalhes muito técnicos e específicos das expedições. Para isso vocês têm canais excelentes aí no próprio YouTube que te dão detalhes muito interessantes. As expedições, ou o overland, como também é chamado, como nós já explicamos em outros vídeos, você poder curtir o seu 4x4 em viagens, em passeios de longa duração, às vezes levando dias. Já postamos aqui um vídeo da expedição do Jalapão, onde tivemos com um grupo de 9 jipes fazendo um passeio bem legal durante um carnaval, durante toda uma semana de carnaval aí, e vale a pena bastante. Então a intenção agora é passar para vocês algumas dicas iniciais para você que quer começar a curtir o overland, curtir o mundo de expedições off-road e esse tipo de coisa, tá? E a primeira grande dica, e uma dica interessante, é que você goste de acampar, né? Essa talvez seja uma das principais dicas. Você tem que gostar de acampar, você tem que gostar do acampamento selvagem, porque nem sempre, dependendo da expedição, você vai ter uma pousada onde ficar, um hotel onde ficar. Então muitas vezes você acaba tendo que acampar, dormir, às vezes dentro da própria viatura. Alguns fazem essa opção, né? E isso é bem importante. Goste de acampar, tenha um equipamento básico de camping, né? Nem que seja uma barraca pequena, mas tenha essa sua barraca, tem um colchão dentro da viatura, para que você, inflável que seja, para que você possa ter algum conforto quando parar. E equipamentos básicos, óbvio, de camping, um fogareiro, talher, né? Normalmente em expedições, dependendo para onde você vai, você talvez tenha que fazer a sua própria alimentação. Então é interessante você ter os utensílios necessários para fazer isso, para não passar nenhum aperto, nem você, nem sua família ou quem estiver com você. Fica aí a primeira dica das expedições. Uma segunda dica bastante importante diz respeito à viatura. Ou seja, a escolha da viatura quando você vai fazer expedições é muito importante. Por quê? Porque uma viatura que possa te deixar na mão, que possa dar problemas, ou que tenha uma grande dificuldade de trafegar na maior parte ou em grande parte do terreno onde você vai rodar nessa expedição, vai te dar trabalho, você vai acabar não curtindo, que é o objetivo da viagem, que é curtir a viagem. Então, por exemplo, se você tem uma expedição onde você tem boa parte do deslocamento dessa expedição por asfalto, se você tiver um Jeep extremamente preparado, ele vai ser muito ruim de andar, vai ser muito cansativo de andar no asfalto. E aí você vai ter dificuldade. Ou mesmo se o carro não é preparado, mas mesmo assim você tem pneus muito agressivos, pneus para lama muito agressivos, ou aqueles pneus recapados muito agressivos, você vai ter um excesso de vibração no carro, você vai ter excesso de barulho, e tudo isso torna o passeio desconfortável. Então, se o seu objetivo, se você quer fazer expedições, né? Ou seja, você vai enfrentar expedição, não necessariamente você tem grandes partes de trilha pesada, normalmente são trilhas no máximo médias, ou seja, você com um carro praticamente original, com muito poucas modificações, ou somente com o uso do pneu adequado, você consegue, na maioria das expedições, fazer todo o trajeto, curtir a sua viagem. Então é importante isso. Escolha da viatura. Obviamente tem gente que gosta de
ter uma viatura mais preparada e ainda assim faz expedições, viaja 10 mil quilômetros, não tem problema nenhum isso não. É só uma questão de experiência para você que está escolhendo agora e precisa fazer outra. Uma outra coisa, como as expedições são para deslocamentos a longa distância, né? Terrenos que você às vezes desconhece e locais que você pouco conhece, você tem só algumas referências do planejamento da expedição. É importante que uma dica importante, né, é que a sua viatura seja o menos modificada possível. O que é isso? Aquelas viaturas que são feitas várias adaptações, você manda fazer uma peça para suspensão, você tem aquela coisa que não é original dela, que foi fabricada por fulaninho de tal, ou uma adaptação de um outro veículo, às vezes difícil de encontrar. Então o que acontece? Se essa peça quebrar no meio de uma expedição, você a 1000 quilômetros da sua casa, ou a 100 quilômetros de distância, 200 quilômetros de distância, o que vai acontecer? Você não vai ter como arrumar. Acabou a expedição para você. Você vai ter que arranjar alguém que fabrica aquela peça, ou vai ter que localizar aquela peça em algum lugar, esperar chegar, esse tipo de coisa. Não que hoje em dia a gente não precisa esperar peça. Até nas viaturas novas, zero aí, você tem falta de peça nas concessionárias. Mas a possibilidade de você ter uma peça original quebrando, se a sua viatura está bem revisada, se ela está mecanicamente ok, é muito menor do que a possibilidade de você ter uma peça adaptada quebrando, ainda mais em longos trechos de deslocamento, onde o esforço ele pode não ser maior do que numa trilha, mas ele por mais tempo, ele é mais contínuo do que numa trilha. Então é importante pensar nesses fatores quando você vai para uma expedição, quando você quer ter uma viatura para fazer a expedição. Tenho o meu próprio exemplo, que para fazer expedições, para poder fazer passeios mais longos e tal, eu hoje, estou até falando de dentro da viatura aqui, optei por sair da Pajero Io, que é a anterior à TR4, e passar para um carro maior. Hoje eu estou com a Cherokee Sport, que é um carro principalmente bastante robusto, né, e bastante durável, apesar do consumo de combustível, mas isso é uma coisa para a gente falar depois, talvez em outro vídeo, sobre a questão do combustível da viatura. E é uma viatura principalmente que eu achei e acabei comprando porque ela está extremamente original. Ela tem quase nada de modificação. Então qual é a intenção? Pegar essa viatura, ter um conjunto de pneus adequados para fazer a expedição. A minha opção, optei por pneus do tipo AT, que é qualquer terreno, ou seja, se eu tiver um terreno um pouco mais acidentado, um terreno talvez um pouco mais com lama, eu tenho condições de passar sem muita dificuldade, e o pneu AT me dá o conforto no deslocamento para o asfalto, né? Então isso é algo que a gente pensa e faz isso. E uma última dica, uma dica importante também, né? Já falamos sobre a questão da viatura, e outra coisa muito, muito importante, planejamento. Expedições têm que ser planejadas. Você não sabe, muitas vezes, você não conhece o local. Então é importante que você planeje muito bem, tente saber se para onde você vai, se existe acomodação, se não se tem, qual é o tipo de terreno, se você tem onde se alimentar, se você tem camping para dormir se não tiver pousada, ou se preferir, ou se não tem nada, é algo mais selvagem, né? algum local mais longe de cidade, esse tipo de coisa, se é permitido acampar, se não é área de reserva ambiental. Então isso é muito importante, planejar a sua expedição para que tudo corra bem. Na medida do possível, não vá sozinho. É uma dica que eu dou em todos os vídeos quando a gente fala de trilha, de expedições. Por quê? Porque você estando sozinho, se tiver algum problema, fica lá sozinho para resolver. Você não tem outra viatura para te levar a algum lugar, não tem ninguém para te rebocar, esse tipo de coisa. Então, e além de que
além do que é muito mais divertido você estar numa expedição com uma turma boa, com bons amigos, você ri um bocado, né? Normalmente, o que você tem nas expedições, você tem que ver com quem que você vai. Normalmente você leva algum tipo de rádio para comunicação. Alguns usam PX, outros usam aqueles rádios VHFs instalados na viatura. Eu, por exemplo, uso um walkie-talkie VHF, porque aqui na minha região todo mundo, os rádios são VHF, nós preferimos usar rádios VHF, e aí você consegue ter uma comunicação mesmo durante o deslocamento, o que fica bem legal, porque você consegue conversar, consegue se divertir, então o cansaço é menor, você não sente sono, então é bem divertido. Então fica aí as dicas para você que quer fazer suas expedições. Vamos ter mais assuntos por aqui, espero que em breve algum vídeo de expedição. Já estou preparando minha viatura, em breve vou mostrar para vocês mais algumas coisas dela num próximo vídeo, ok? Obrigado pela audiência. Uma coisa muito importante, agradeço a todos vocês, já temos mais de 200 pessoas inscritas no canal, é um grande prazer estar com vocês aqui na nossa comunidade. Um grande abraço, até quarta-feira que vem. Não esqueçam de dar o joinha aí no vídeo e divulgar o nosso canal, a nossa comunidade.